Até aqui, nós vimos que nem tudo foi dito por parábola. Agora, o que nos interessa não é mais a parábola, mas aquilo que acontece quando os ensinamentos deixam de ser simbólicos. Existe um momento em que Jesus não fala mais ao povo, ele se volta apenas para os discípulos. E quando isso acontece, a linguagem muda. Não há histórias agrícolas, não há metáforas acessíveis. O discurso passa a ser direto, espiritual e até perturbador. Esse tipo de ensinamento cria um problema sério para qualquer sistema religioso, porque ele não pode ser controlado, não pode ser repetido mecanicamente. E não serve para doutrinação em massa. Se esses ensinamentos não eram públicos e não eram ditos em parábolas, e se não eram adequados às multidões, onde eles foram registrados? A resposta não está na Bíblia organizada séculos depois. Um desses registros é atribuído a Pedro. Não o Pedro institucionalizado, mas o discípulo íntimo, aquele que, segundo o próprio texto, recebe revelações fora do alcance da multidão. O Apocalipse de Pedro não é uma parábola, não é uma exortação pública, é um texto de revelação. Nele, Jesus fala sem disfarces. Fala sobre a estrutura do mundo, sobre o destino das almas e sobre enganos cometidos em seu próprio nome. Não é por acaso que esse texto causa um desconforto, porque ele não se ajusta a uma fé baseada apenas em obediência. Ele exige discernimento. Nós vamos ler e observar como, ao longo do tempo, o sentido desse texto foi sendo alterado, inclusive com tentativas modernas de transformar os grupos gnósticos em vilões. Algo que o próprio texto não sustenta. Com alma pura a gente vai lutar. O que vocês vão estar vendo aqui é a hora que Jesus fala sem véus. Na parte anterior, nós vimos que certos ensinamentos não eram públicos. Agora, nós vamos entrar diretamente em um desses registros, sem interpretação religiosa, sem defesa institucional, apenas observação. O texto conhecido como Apocalipse de Pedro surge em um contexto muito diferente daquele que ficou conhecido como Bíblia oficial. Ele não foi escrito para multidões, não foi feito para leitura litúrgica e não apresenta Jesus como um mestre moralista. Aqui, Jesus aparece como um revelador. Logo no início do texto, algo chama muito a atenção. Jesus alerta Pedro sobre enganos, não de fora, mas de dentro. Ele diz: haverá outros que se chamarão pelo meu nome. Ele está revelando que vai aparecer falsos cristos. E ensinarão coisas diversas.
Eles se afastarão da verdade, mas dirão que falam em meu nome. Observe, o problema aqui não é incredulidade, é falsa representação. Alguém vai aparecer e dizer que é ele se apresentando como se fosse ele. Então, é uma falsa representação. Esse aviso não é feito às multidões, é feito a Pedro, e em particular. Isso, por si só, já muda tudo. O texto começa a diferenciar destinos. Vejam só, não com base em rótulos religiosos, mas com base em compreensão. Aqui o critério não é quem diz o nome certo, como nós vemos muitas discussões a respeito de nomes, mas quem de fato compreende. Esse ponto é essencial. O texto não manda avaliar sistemas pelo nome que usam, mas pelos frutos que produzem, pelos efeitos, pelas consequências. Hoje, muitos resumos modernos desse texto afirmam que ele condena os gnósticos, mas isso não está no texto. É uma farsa. Isso é leitura posterior. É um tipo de enquadramento. Na próxima parte, nós vamos avançar ainda mais. Vamos mostrar onde exatamente o texto começa a ser torcido. Como palavras são rearranjadas e como a crítica de Jesus é deslocada para criar vilões convenientes a quem está a fim de adulterar. Então surge a pergunta inevitável: quem realmente está sendo advertido nessa questão? Com alma pura a gente vai lutar. Até aqui, nós apenas lemos. Agora vamos observar algo que quase nunca é dito. O que o texto realmente critica e o que foi colocado nele posteriormente. No Apocalipse de Pedro, Jesus alerta sobre pessoas que fariam e que falariam no seu nome, pessoas que ensinariam coisas diferentes, mas o texto não cria um rótulo para atacá-los. Ele descreve comportamentos. O processo é simples e antigo, que eles usam para enganar. Primeiro, você transforma uma advertência interna em um ataque externo. Depois, você cria um grupo de inimigos. E, por fim, desloca a crítica para longe do próprio sistema que está fazendo isso. Quando você lê introduções modernas ao Apocalipse de Pedro, é comum encontrar frases como: o texto combate o gnosticismo. Mas isso não está no texto. Jesus não diz: cuidado com os gnósticos. Preste bem atenção nisso. Jesus não diz: cuidado com os gnósticos. Ele diz: cuidado com aqueles que usarão meu nome. Essas não são a mesma coisa. Você observe que muitos usam o nome de Jesus para fazer tudo hoje em dia. Um texto que critica falsos líderes e falsas lideranças internas é perigoso para qualquer instituição, qualquer um que querem usurpar, enganar.
Mas um texto que cria um inimigo externo é extremamente útil para esse tipo de gente. Aqui vale lembrar um princípio atribuído ao próprio Jesus. A árvore é conhecida pelos seus frutos, não pelo seu nome, não pelo nome que usa, não pelos rótulos que impõe. Talvez por isso esse texto tenha sido silenciado. O texto do Apocalipse de Pedro é um texto muito forte, onde tem revelações tremendas. E eles, o falso sistema, não querem que você tenha acesso a ele. Não porque ele era falso, mas porque ele era inconveniente. A partir daqui, a pergunta muda. Não é mais quais livros entraram na Bíblia, mas sim que tipo de ensinamento precisava ser controlado. No próximo vídeo, nós vamos entrar em outro conjunto de texto onde Jesus fala ainda mais abertamente sobre quem pode compreender. Com alma pura a gente vai lutar.